É tempo de você libertar a sua casa, é tempo da sua casa ser liberta, é tempo do Espírito Santo de Deus entrar na sua casa, porque Ele está batendo na porta, e sim na casa, na sua própria casa. Então, cobre a sua casa com sangue carmesim, que Deus ele vai entrar. Muitos de nós nos preocupamos com os objetos, com imagem, com esculturas, com quadros, com diversas coisas que a gente traz para a nossa casa, que aquilo ali vai prejudicar. Sim, existem objetos dentro da sua casa que vai prejudicar, mas esse vídeo não será feito para isso. Em breve teremos outro vídeo também de libertação através dos objetos, mas a libertação que eu quero dizer para vocês é o lugar que vocês estão dando para o diabo, para que ele venha entrar dentro da sua casa. Então, se você quer trazer paz, santificação, amor, cumplicidade, o Espírito Santo de Deus para dentro da casa, para dentro da criação dos seus filhos, para dentro do seu lar, então fique neste vídeo e acompanhe conosco, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Aqui é pastor Diego Lopes, da igreja Arca de Deus dos Últimos Dias, e também seu pastor da Rádio Verdade Liberta. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão me ouvindo e que estão me vendo através dessa transmissão. Eu sou pastor Diego Lopes, quero ser canal de bênção na sua vida, quero ser canal de bênção na sua casa. Nos dias de hoje, amados irmãos, eu vejo diversos crentes, que estão servindo a Deus, adorando a Deus, que professam Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas o seu lar, a sua casa, é que nem a casa de um mundano, é que nem a casa de quem não tem Deus, de quem não conhece a Deus. E isso nos preocupa muito, porque primeiramente, para a gente ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós temos que dar bom testemunho em casa. Os vizinhos não se convertem, pessoas não se convertem porque vê que o lar daquela pessoa que está indo todo dia na igreja, que está indo buscar, que anda na doutrina, não é um lar abençoado, e eles não querem servir a Deus pelo testemunho em seu lar. Eu vejo diversas coisas que acontecem nos dias de hoje. Infelizmente, é no meio do povo de Deus que acontece isso, porque o diabo, ele te persegue na igreja, o diabo te persegue no trabalho, mas o real intuito, ele quer entrar dentro do seu lar, ele quer entrar dentro da sua família. Por isso que a gente vê grandes famílias atacadas, por isso que a gente vê muitas casas aí com lar separado, mãe solteira, pai solteiro. A gente vê famílias desestruturadas, porque ele tem atacado com força, porque ele sabe que se ele destruir aquela casa, destruir aquela família, ele vai conseguir destruir um lar, deixar um lar desestabilizado. Mas hoje o Espírito Santo de Deus me trouxe até aqui e trouxe você até aqui para estar meditando junto comigo maneiras para que a gente não venha dar lugar ao diabo, para que você não venha deixar com que as obras satânicas prevaleçam, não através de uma imagem, não através de uma escultura, mas sim através do seu caráter, através das mudanças que você pode fazer dentro da sua casa, para que venha ter paz no lar, para que a sua casa verdadeiramente venha a ser liberta. Fique conosco aqui. Eu quero pedir para que você pegue a sua Bíblia e abra em Salmo 127, capítulo de número 1. Olha só o que diz a palavra de Deus, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não estiver guardando a sua casa, se a sua casa não estiver cheia do Espírito Santo de Deus, em vão você está guardando a sua casa com segurança, guardando a sua casa com diversas coisas. E sim, você tem que pedir para que Deus guarde a sua casa. Como que Deus venha guardar a sua casa para que o mal não entre, para que a sua família não venha a ser destruída? Então, eu estarei passando para você agora diversos tópicos que você vai poder utilizar na sua casa, e você vai ver, se você fizer isso, colocar em prática, a sua casa será muito mais abençoada, em nome de Jesus. Bom, irmãos, o que nós temos que entender uma coisa, são pessoas que estão agora vivendo casados, sim, casais que casaram, mas acabam dormindo brigado, acabam fazendo coisas que não agradam a Deus, acabam não tendo comunhão, casais que não buscam junto, que não estão no mesmo propósito. Então dá muitas brigas, contendas, gritos, discussão, não entram num propósito, e aí muitos dão lugar ao diabo, e o diabo consegue ter legalidade para entrar naquela casa, para entrar naquela família,
para que aquele lar venha a ser um lar cheio de discórdia, e isso não agrada a Deus. Então nós temos que aprender a se controlar, nós temos que aprender a trazer a presença de Deus, nós temos que aprender a conversar com concordância. No momento da ira, no momento da briga, conte até 1000 se for necessário, e não converse naquele momento, se separe e depois entre em um acordo. Você, homem de Deus e mulher de Deus, estão unidos para andar em espírito, em comunhão, em junto. Vocês são uma carne só. O seu marido que está do seu lado, ele te ama. A sua esposa que está do seu lado, ela te ama. Deus, ele colocou e uniu vocês juntos para que vocês venham se alegrar, para que vocês venham alcançar um propósito de salvação para a sua casa. Por isso que a Bíblia diz que se nós cremos no Senhor Jesus, tu e a tua casa será salvo. E crer em Jesus é praticar aquilo que Jesus faz. Crer em Jesus é ter o amor de Cristo. Crer em Jesus é viver conforme Cristo andou. Não somente acreditar, não somente agir a fé de não, eu acredito, eu sei quem é Jesus. Não, é sim praticar as obras que Jesus praticou. Então as obras de Jesus é obra de amor, obra de cumplicidade. Eu quero dizer para você que é um casal que tem filhos, que já é um casal que tem filhos, está na presença de Deus. Quando vocês brigam entre si, vocês estão mostrando para os seus filhos ali uma desunião. Quando vocês brigam entre si, vocês estão mostrando para o seu filho que vocês não estão em pleno acordo. Então os filhos são criados num ambiente de briga, num ambiente de guerra, num ambiente onde que eles veem que o pai não está de acordo com a mãe. Então eles acabam também crescendo como filhos desobedientes, como filhos rebeldes, porque a atitude dos pais refletem nos filhos. Os filhos veem, nossa, mas nossos pais estão sempre brigando. E aí os filhos começam a brigar. Ou até mesmo se é uma criança só, ela passa a querer brigar com o pai, ela passa a querer desrespeitar a mãe. Porque se você é esposa, casado com seu esposo, e desrespeita ele, o seu filho também vai desrespeitar. Mãe, fique sabendo que o seu filho, ele está vendo todas as suas atitudes. Então essas atitudes que acontecem no casal acabam refletindo na criação do filho. Então, amados irmãos, nós temos que entender que isso tudo são artimanhas de Satanás para destruir o lar, para destruir a família. Quando aquele filho vê o pai briga por tudo, o pai não ajuda a mãe não ajuda o pai, não há comunhão no lar, não vai ter comunhão na família. Então nós temos que entender que isso também, que quando você está falando alguma coisa para o seu marido, dizendo alguma palavra, ou proferindo algum mal, dizendo palavras que ferem a ele, o seu filho está vendo no sofá, o seu filho está escutando no quarto. Então o seu filho vai ter aquele sentimento também, olha, meu pai está maltratando a minha mãe. Então o filho passa a ter desprezo do pai. A minha mãe está maltratando meu pai, eu vou fazer igual. Então isso acaba refletindo no ensinamento. São coisas que, a maneira que o diabo trabalha em oculto, para destruir o seu lar, para que venha a ter contenda, para que venha a ter destruição no lar. Então nós temos que entender, amados irmãos, que vocês estão criando uma família, estão criando filhos, então vocês têm que sentar e sempre entender para conversar como pessoas decentes, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, porque o seu filho vai estar vendo a maneira que vocês tratam as coisas, a maneira que vocês estão tratando as suas finanças, a maneira que vocês estão tratando os afazeres de casa. A pior coisa que o diabo faz é tirar da posição. Sim, o diabo ele quer tirar as pessoas da sua posição. Um filho que manda na casa, ele está mandando no pai, está mandando na mãe. Você é autoridade dentro do seu lar. O seu filho não completou 18 anos ainda, ele está debaixo da sua tutela, você veste ele, você dá o alimento, você trabalha e você tem que deixar bem claro isso para ele. Então, para que ele venha se colocar na posição como um filho. A pior coisa que o diabo ele quer fazer é tirar a posição do pai. Então o filho passa a mandar, o filho passa a comer o que ele quer, ele passa a fazer o que ele quer, ele passa a mandar. Então ele sabe que agora ele é a autoridade naquela casa. Os pais fazem tudo o que ele quer. Então o que o diabo faz para destruir uma família é tirar cada um da sua posição. Não tem como nós estar combatendo numa guerra se o comandante não estiver na sua posição, se o soldado não estiver na sua posição. Então nós estamos numa guerra espiritual também dentro da nossa casa. Então cada um tem que ter a posição. O pai deve ter a posição do pai, a posição de proteger, a posição de guardar, a posição de buscar, orar espiritualmente, a posição de estar fazendo as coisas de Deus. Sim, essa é a posição do pai. E também
O pai deve ajudar na casa, deve estar fazendo a comida, se ele souber cozinhar, deve estar cuidando das coisas de casa, deve estar cuidando dos seus filhos, dando atenção. Então, isso o pai e a mãe devem fazer, é uma comunhão no lar que deve ser feito, porque todos nós devemos ter esta comunhão, mas tem que estar a posição. A pior coisa que acontece nas casas é quando a mulher ela quer tomar autoridade, quando a mulher quer dizer, eu que mando aqui, é eu que dou a última posição. Veja que Deus ele colocou isso na Bíblia não para ser machista, mas sim para mostrar que a submissão da mulher faz com que o homem venha decidir com mais sabedoria, com mais discernimento. Mas agora quando a mulher quer decidir tudo, fica a ponta de faca, dizendo é eu que sei, é eu que mando, tu acaba tirando a posição do seu marido. E no momento que o seu marido tiver que agir agora para proteger aquele lar, para guardar aquele lar, ele não vai ter pulso, ele não vai ter posição, porque ele vai estar esperando sempre com que a mulher decida. E isso acaba desestruturando o lar. Veja que se passar um casal agora na rua, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e outros homens mexerem com a sua mulher, você vai ter que tomar a posição de exortar aqueles homens. Mas no momento em que aqueles homens fizerem isso e o homem perder esta autoridade, perder esta posição, ele vai aceitar com que os homens mexam com a sua mulher, que os homens venham zombar da sua mulher, que os homens venham se aproveitar da sua mulher, e a mulher vai ver que o homem está cabisbaixo e que o homem não está tomando uma atitude. Logo ela vai falar, mas que homem é esse que eu tenho, que não toma nenhuma posição, mas que homem é esse, que marido é esse que Deus me deu, que ele não toma uma posição, os homens mexendo comigo, os homens fazendo comigo e ele não faz nada. Então é isso que acontece nos lares. Mas como, mulher, que o homem vai tomar uma posição se tu toma a direção de tudo, se tudo tu quer falar, se tudo tu quer tomar a frente? Não. Então você tem que se manter na sua posição, entrar em acordo com o seu marido, mesmo que ele venha tomar uma decisão errada, Deus ele vai cobrar dele. Veja que quando a gente vê uma família desestruturada, veja quando a gente vê uma família que o filho está nas drogas, sabe que eles perguntam, mas como é que o pai, e cadê o pai que não falou nada? Normalmente, diretamente, a gente já leva para o pai. Nossa, aquela família ali não tem o que comer, mas e o pai não trabalha? Nossa, aquela família lá não tem leite, não tem o alimento, estão sempre passando por luta. Tá aí o pai. Por que faz que não está trabalhando? Por que o pai não sai para trabalhar? Veja que isso já é algo dentro de nós, que tudo fica a carga em cima do pai. Então, se a família tiver filhos nas drogas, se a família estiver passando por diversos problemas, é porque o pai, todo mundo vai direcionar ao pai. Mas agora, quando é uma mulher que é solteira, ninguém vai direcionar aquilo dizendo cadê o pai? Eles vão falar, nossa, mas também é difícil para ela criar um filho sozinho. Como é difícil esta mãe solteira ter que trabalhar, ter que estar buscando alimento, fazer as tarefas de casa e ainda educar os seus filhos. Então, por isso que o diabo ele agiu no último século muito forte, destruindo famílias. Jesus ele disse que ele veio para dividir, mas não dividir a união do lar. Ele não veio para dividir a união do lar. Jesus ele veio para dividir acerca do amor. Se aquela pessoa colocar mais o seu familiar, o seu filho na frente de Deus, esta pessoa não é digna dele. Então por isso que nós temos que colocar a Deus sobre todas as coisas. Você que está vendo esse vídeo, você colocou Deus sobre toda a direção, e nós estamos dando direções espirituais de Deus para a sua vida, para que você venha entender que Deus ele não colocou em vão que a mulher fosse submissa no lar. Deus ele não colocou em vão que o marido fosse responsável por cuidar, por guardar o lar, por proteger o lar. Então você, marido, você um homem de Deus, você tem que proteger, você tem que buscar pela sua família. Se estiver passando necessidade, é você que tem que sim sair para trabalhar, enquanto a sua esposa está cuidando também dos filhos. Veja que Deus ele dá a tarefa para que um venha ajudar e completar o outro. Enquanto Adão estava no campo, Eva estava guardando ali, cuidando os seus filhos. Então nós temos que entender que cada um tem uma posição e vocês estão juntos neste propósito. Se vocês tiveram um lar assim, onde o filho manda, onde a esposa manda, onde o marido não toma decisão, então este lar ele está propício ao diabo entrar e vocês não conseguir vencer este mal. Então isso que eu quero dizer para vocês, vigie isso que está acontecendo nos lares, porque é aí que começa a divisão, aí que começa a separação, aí que começa filhos desobedientes. Amados irmãos, uma das coisas também que acontece nos lares que a gente pode ver é o pai tratando o filho como um amigo. Sabemos que o pai deve dar amor, o pai deve dar carinho, mas o filho não é amigo.
Então o filho, ele entende que o pai é seu amigo, faz as tarefas com ele, brinca, se diverte. O pai trata o filho como um amigo, mas sabe o que acontece depois? Na sua adolescência, quando ele vai estar crescendo, ele vai sempre tratar o pai como meu amigo. Não, o pai é meu amigo. Se eu fizer algo errado, ele vai ser meu amigo, ele vai me proteger, ele vai guardar, ele vai estar comigo, porque ele é meu amigo. Então isso que faz com que os filhos venham errar, isso que faz com que as pessoas, que os filhos venham ser filhos desobedientes. Mãe que quer tratar como amiga a sua filha, mãe, você não é amiga, você é mãe, você tem que dar a direção, tem que dar a posição. Sim, temos que dar amor, temos que dar carinho, mas não saia da posição de mãe, não saia da posição de pai. Porque a amizade, ela tem que ter, o amor, a cumplicidade tem que ter, mas não trate como uma amiga ou como um amigo, porque Deus, ele colocou você como pai para dar ordem, para exortar. E veja que o amigo, ele sempre leva aquela pessoa a fazer coisas que ela deseja naquele momento, coisas que deseja naquele momento que não provém de Deus. Então nós temos que entender, amados irmãos, que o pai, ele é o pai, ele tem que exortar, ele tem que criar, ele tem que mostrar a direção, ele tem que falar o que é certo e o que é errado. Então muitos estão deixando os amigos criar os seus filhos, os professores criar o seu filho, mas não. O dever da criação é do pai, em instruir o seu filho, em instruir a sua casa, em falar que o álcool é errado, em falar aí que a relação sexual é errada fora do casamento, em falar as coisas que são erradas, em explicar a Bíblia, em pregar, em anunciar, em dizer quem é Jesus e mostrar quem é o Espírito Santo, fazer com que o seu filho ande na presença de Deus. A Bíblia diz que era para o pai instruir o seu filho no caminho que deve andar, não mostrar o caminho, não dizer, o caminho é esse, segue, não. Você tem que colocar ele do lado, do seu braço, você tem que abraçar o seu filho, colocar e dizer, o caminho é esse, vem no caminho comigo. Então, andar no caminho, N-O, é estar junto com ele no caminho. Não dizer, o caminho é esse, vai, segue sozinho. Não, o pai deve acompanhar junto o seu filho no caminho que ele deve andar. Então é isso que os pais não estão entendendo. Estão dizendo, achando que seu filho já são crente, não pregam a palavra, não senta, não diz quem é Jesus, não mostra quem é o Espírito Santo, não dá um ensinamento bíblico, não ensina espiritualmente como o filho orar, como o filho buscar. Então por isso que os filhos estão aprendendo as coisas no mundo. Mas no momento que você mostrar, dizer, é pecado usar droga, é pecado fazer isso, isso não agrada a Deus, isso vai estar te levando para o inferno, mostrar biblicamente, trazer ensinamentos bíblicos para dentro da sua casa, aí Deus, ele vai se agradar e seu filho vai ser criado como um homem de Deus e como uma mulher de Deus, na presença de Deus. A sua casa estará na presença de Deus, e mesmo que o diabo chegue, Deus, ele vai estar guardando, porque ali você vai estar colocando nos umbrais da sua porta o sangue do Cordeiro, que é a palavra de Deus que vai guardar a sua casa. Lembra que nós lemos que se Deus não edificar a casa, em vão trabalha, em vão você vai trabalhar atrás do alimento, em vão você vai trabalhar pelas vestes, em vão você vai trabalhar pelas coisas do mundo, porque Deus não está edificando a sua casa. Traga a palavra de Deus como coluna, como estrutura para dentro da sua casa, e a sua família será abençoada em nome de Jesus. Irmãos, mas você que agora a sua família já está desestruturada, infelizmente já aconteceu da separação do seu cônjuge, você já se separou, você não tem um companheiro, você está sozinho, você é um pai que é solteiro ou você é uma mãe que está criando seu filho solteiro. Também esse vídeo a gente vai estar dando uma direção do Espírito Santo para você. Então, uma das piores coisas que acontece, irmãos, é quando a mãe é separada do pai e o pai é separado da mãe, que ficam um colocando o filho contra o outro, um planejando mal contra o outro, fazendo por conta de ciúmes, por conta de inveja, falando mal do pai, falando mal daquele homem ou falando mal daquela mulher. Por que acontece isso, irmãos? Por conta da inveja, por conta dos ciúmes, por conta de coisas que não provém de Deus. Então, se isso não provém de Deus, você não deve aniquilar a isso, você não deve fazer a isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, vai pegar a sua Bíblia que nós vamos meditar numa palavra. Vamos meditar no que está escrito no livro de Romanos capítulo de número 12, versículo de número 17. Não torneis a ninguém o mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante de todos os homens. Então, amados irmãos, nós não temos que pagar o mal com o mal. Então, se o seu marido, ele é separado, fala mal de você, não fique falando mal dele, porque você vai criar o seu filho e isso está influenciando no seu filho.
isso está influenciando na sua casa, está influenciando na sua família, está influenciando na criação do seu filho. Eu quero deixar bem claro para você que essa influência vai sim, se você está falando mal do seu pai, quando seu filho crescer, for um adolescente, está falando mal do pai dele, ele não vai obedecer o pai. Se você está colocando agora o seu filho contra a sua mãe, ele não vai obedecer a sua mãe. Ele vai colocar aquilo, não, mas o meu pai, ele fala mal da minha mãe. Ele vai colocar isso no seu caráter, na sua criação, na sua índole. Então o seu filho vai para o mundo, vai fazer as coisas que são erradas, porque ele não deve mais obediência à sua mãe ou ao seu pai. Ele não crê mais que naquilo que seu pai fala. E todo pai, ele quer o bem do filho. Então ele não crê mais naquilo que você fala, porque você está colocando o mal, você está influenciando ele a fazer o mal, a não obedecer, a não fazer as coisas que são de Deus. Então é isso que eu quero dizer para você: não faça isso, não pague o mal com o mal, não deixa que a semente do mal venha a ser plantada perante a criação dos seus filhos. Não fale mal, porque no momento que ele tiver que exortar, no momento que ele tiver que corrigir, ele não vai aceitar aquela correção. Ele vai colocar agora também, quando ele crescer, quando ele tiver uma criança ali, ele vai sempre querer colocar o pai contra a mãe ou a mãe contra o pai, dizendo, não, mas a minha mãe disse isso, pai, para colocar mal. Então isso vai ser uma criação que vai ser gerada mal. Eu vejo mães dizendo, não, teu pai é isso, o teu pai é aquilo, o teu pai está fazendo coisas erradas, e estão trazendo isso para a criação. Você está afirmando que aquela pessoa que gerou, que fez, que Deus utilizou para que colocasse seu filho ao mundo, é uma pessoa de má índole, é uma pessoa que não dá bom testemunho. Então seu filho, ele não vai nunca obedecer. Então isso não deve ser feito. Não pague mal com mal. Espero que este vídeo tenha abençoado você. Eu espero que este vídeo venha libertar as atitudes também que estão acontecendo dentro dos lares, para que venha ter um lar abençoado. Traga a palavra de Deus, traga a Bíblia, traga o discernimento espiritual para dentro da sua família. Pare de briga, pare de contenda. Não crie os seus filhos neste ambiente, porque este ambiente será o ambiente que seus filhos levarão para as suas casas, para o seu lar. Lembra que se você criar um ambiente de briga, um ambiente de guerra, um ambiente de contenda, é esse ambiente que ele vai levar para a sua família futura, porque este mal eles vão levar para o seu casamento, porque já é costume deles viver a vida toda num ambiente de guerra, num ambiente de briga, num ambiente de discórdia, num ambiente onde um coloca um ao outro, e isso tem prejudicado as famílias também, inclusive em separação, em desunião, em falta de amor. Traga o amor de Jesus Cristo para dentro da sua casa. Que Deus vai abençoar a sua vida. Se esse vídeo edificou você, nos ajude a compartilhar, a curtir, porque nós estamos preocupados em alcançar almas para o reino de Deus, preocupado, porque isso também são requisitos que levam à salvação, porque uma família desestruturada dá segundo casamento, divórcio, adultério, fornicação, e nada disso vai fazer com que as pessoas entrem no reino dos céus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.